Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula, mais uma semana que a gente se encontra aqui no YouTube para te trazer dicas práticas e teóricas que vão te ajudar na tua jornada para você se tornar um climatrônico. Ou seja, aprender a reparar qualquer placa eletrônica, mesmo que você nunca tenha visto a placa na vida, ele de quebra faturar 2, 5, 10, 15, 20 mil reais por mês com esse tipo de serviço. Eu me chamo Lawander, sou engenheiro climatrônico e hoje vamos de uma vez por todas te ensinar tudo, absolutamente tudo que eu sei até hoje sobre teste de compressor, tudo que você precisa saber sobre teste de compressor, para de uma vez por todas você dominar testes de compressor, como testar o compressor, certo? Antes de a gente começar nosso conteúdo, não esquece de se inscrever aqui nesse canal, ativar a notificação, por quê? Porque essas aulas, essa aula número 292 ou 293, são mais de 290 aulas que se você procurar aqui no meu canal, você não vai encontrar, porque elas saem do ar e vão para a nossa Academia da Manutenção Eletrônica. Somente os membros da Academia da Manutenção Eletrônica podem acessar a essas aulas. Não só eles, mas também, se você se tornar membro desse canal, o maior categoria de membro aqui, você acessa também a todas as mais de 290 aulas que eu já fiz aqui nesse canal. De graça, está disponível em torno de umas 30 aqui no meu Tópico Live. Inclusive, incentivo você a assistir a aba Lives aqui desse canal, porque você vai ter um mini curso ali de manutenção de placas eletrônicas. Beleza? Então, avisos dados, se inscreva, ative a notificação, não perca mais nenhum conteúdo. Vamos para o nosso conteúdo. Seguinte, teste de compressor. A maioria do mercado não sabe testar compressor e não sabe quais defeitos o compressor pode apresentar. O cara se perde nesse diagnóstico. O cara não tem noção do que pode acontecer. E os defeitos que o compressor pode apresentar, quais são? E eu vou listar aqui o que a gente já pegou no mercado e vou te mostrar testes práticos em compressores reais para que você saiba o que fazer, saiba o que esperar de um compressor, certo? Defeitos que o compressor pode apresentar. Ele pode entrar em curto, ele pode abrir a bobina, entrar em curta, quando a bobina que tem lá 3, 4, 5 ohms, você vai ver, ela fica 0 ohms. Pode entrar em curto, pode abrir a bobina, pode entrar em fuga para a carcaça, é um dos mais comuns, um dos defeitos mais comuns que tem. Pode, e essa fuga aqui, ela pode ser alta ou pode ser baixa, certo? Ele vai entrar nesse detalhe aqui, nessa aula de hoje. Fuga para a carcaça, travar, ele pode travar, certo? Ele pode travar. E pode se deteriorar mecanicamente. Acaba que na deterioração mecânica, ele vai apresentar um desses defeitos que eu listei aqui. Ou vai entrar em curta a bobina, abrir a bobina, fuga ou travar. Ele oxida muito, às vezes está muito oxidado por fora, ele apresenta uma fuga para a carcaça. Ou ele trava. Geralmente são os defeitos mecânicos ali. Ou perca de compressão também. Que não é o travar, mas é um compressor que ele não tem mais funcionalidade. Então, perca de compressão também é o defeito que o compressor pode apresentar. Certo? Então, vamos lá. Seguinte. Defeitos que você vai conseguir identificar com o multímetro. Obviamente, você vai precisar de ferramentas para diagnosticar esses defeitos. Sem ferramentas, você não vai conseguir dizer, esse é o defeito, tá aqui o defeito. No olhômetro não vai, velho. No olhômetro não vai. Tem que ter um multímetro, vai precisar ter um alicate de perímetro para medir a corrente do compressor, se está muito alto ou não, certo? Correntes altas do compressor, acima da nominal, pode te fazer condenar o compressor. Mas tem que medir a corrente. Não é só o manômetro, não é só o manifold que vai te dar um parâmetro sobre o compressor. Se está comprimindo ou se ele está succionando. É importante? Também. Mas a corrente também é importante. Mas a tensão dele de trabalho também é importante. Mas o multímetro para fazer teste de quê? De fuga, de resistências. O teu multímetro. Primeira resistência que nós vamos medir é a resistência das bobinas. Vou puxar aqui meu compressor, vou botar meu compressor aqui na bancada, certo? E aí, multímetro na escala de resistência, aqui meu compressor. Eu tenho aqui a saída de descarga do compressor e tenho aqui a sucção do compressor. E aqui eu tenho as bobinas, tá? As 3 bobinas do compressor. Botei meu multímetro na escala de resistência. O que eu vou fazer? Certo? Na máquina do seu cliente, que tá na bancada, mas na máquina do cliente lá, você vai pegar o seu multímetro, vai botar na escala de resistência e vai medir a resistência do multímetro, do compressor, certo? Como é que você vai medir a resistência do compressor?
vai medir as primeiras bobinas. Primeiro eu mesclei as bobinas, ó. De uma bobina para outra. Certo? Aqui, ó, 2.7, 2.7 e 2.7. 2.7 as bobinas entre elas. Logo, o que eu estou medindo aqui? 2.7 é a resistência da bobina. A resistência da bobina. Então eu estou medindo aqui, ó, as bobinas. As 3 bobinas. Perceba que todas deram o mesmo valor. Geralmente abaixo de 5 ohms e todas dão iguais. Geralmente abaixo de 5 ohms e todas dão iguais. Compressores maiores vai ter resistências maiores, tá? Lembre-se disso. Compressores maiores, que é um compressor de 9.000 BTUs. Compressor de 9.000 BTUs. Compressores maiores vão dar resistências maiores. Se você medir aqui, ó, e todas deram o mesmo valor, ó, todas deram um valor, e uma deu um valor diferente, a bobina tá ruim. Diferente como não? Todas aqui deram quanto? Todas aqui deram 2.9, nessa faixa, né? Ó, 2.7, 2.7. Nessa faixa 2.7. Em cada dupla, 2.7. A última dupla deu 5. Suspeito. Veja isso no meu multímetro, tá? Checa. Mas é a bobina mesmo, certeza. Tá ruim. Ou todas deram 2.7 e uma dupla dá 0. Tá em curto. Ruim também. Beleza? Teste simples que você faz na bobina. Não precisa nem tirar. Só basta desconectar o fio da placa e mede no fio mesmo. Não precisa nem ir lá no compressor. Tá menos trabalho, né? Outra coisa. Se eu medir aqui e der aberto, aqui deu uma resistência, 2.7 ohms. Se eu medir e der assim aberto, a bobina tá aberta, tá com problema também. O compressor não vai nem funcionar, certo? Então, bobina aberta e bobina em curto, você mede com multímetro. Quando ela tá boa, quando ela dá o valor igual entre elas, e abaixo de 5 ohms, para compressores pequenos, 9, 12, 18, 24, é nessa faixa. Que é a maioria dos compressores que a gente tem no mercado, né? É mais ou menos nessa faixa, certo? Com multímetro, testes que você vai fazer, exatamente esse, tá? Outro teste que você pode e deve fazer com multímetro é o teste de fuga para a carcaça. Como assim, ó? Vamos lá, entenda o seguinte, ó. Aqui dentro desse compressor, tem uma estrutura de rotor, que é quem gira, e estator. No estator tem as bobinas do estator. Essas bobinas a gente tem acesso por esses pontos, que são os pontos de alimentação da placa, ou alimentação do compressor, onde chega a corrente do compressor aqui, ó, potência e corrente chega por aqui. Nesses pontos, eles estão 100% isolados da tubulação de cobre, tá? Tubulação de cobre. Só que, aqui dentro, eu tenho uma parte metálica que é isolada da parte elétrica, mas está embebido de óleo, o fluido passa aqui também, né? Então, tem várias coisas, vários materiais em contato entre bobina, enrolamento da bobina, e estator, carcaça, cobre. Tem um isolamento. O que é o isolamento que tem? Tem o isolamento do verniz do cobre, que é o principal isolamento ali. O cobre aqui sai um fio, né? Daqui, ó. Daqui, desses 3 pontos sai um fio. O fio de cobre, que vai percorrer toda a bobina. Isso que eu estou medindo aqui, ó, quando a gente mede aqui, 2.7, 2.8, é o valor da resistência da bobina. Bobina é um fio enrolado, várias vezes. Então eu tenho aqui a resistência das bobinas, tá? Essa resistência das bobinas, que a gente mede aqui, é somente do fio. E o fio é isolado por um verniz, tá? Se esse verniz corroer, reagir com o fluido, reagir com o óleo, ou oxidar, ele vai destruir o verniz e vai dar contato entre os fios. Ou do fio com o fluido, ou do fio com a carcaça. E aí, se pegar na carcaça, pega no cobre também, que o cobre está soldado na carcaça. Então, o que acontece? O que está em contato da bobina para o cobre é verniz, fluido, óleo, verniz, fluido e óleo, de maneira normal, geral, certo? Isso aqui é tudo químico, né? Verniz, fluido e óleo. Isso que pode reagir com oxidação, com vácuo mal feito, ou com tempo de uso, vai perdendo as características químicas deles e podem reagir entre si, e podem corroer o verniz, pode reagir o verniz com óleo, com o tempo de uso, tá? Com oxidação, vai oxidando o óleo, e aí eu posso tanto fechar curto entre as bobinas, quanto a bobina encostar na carcaça, tá? Quanto a bobina encostar na carcaça. Ou até mesmo o óleo
ou fluido ajudar nessa fuga. Tá? Ajudar nessa fuga. Por que eu estou explicando isso? Porque pode acontecer dessas bobinas dar alguma resistência para o cobre. O que, de maneira correta, não tem que dar resistência nenhuma. De maneira ideal, não tem que dar resistência alguma. Certo? Só que eu vou já defender para vocês alguns valores de medições que são válidos para megar compressor, para medir resistências de mega ohms do compressor. Por exemplo, vou fazer aqui, ó, um teste bem simples com o multímetro que você pode e deve fazer. Aqui você vai identificar fugas altas, fugas altamente perceptíveis, que o teu multímetro vai pegar. Se tu pegar aqui uma bobina, medida aqui para cá, ó, da bobina para o cobre, ó, não pode dar nada. Do jeito que está aí, ó, OL, circuito aberto. Qualquer parte do cobre, ó. Você vai pegar da bobina, do pino da bobina para o cobre, qualquer trecho do cobre. O aterramento, da carcaça da máquina. Não pode dar nada. Perceba, não deu nada. Para o meu multímetro, esse compressor não está com fuga. Para o meu multímetro, esse compressor não está com fuga. Certo? Ele não está prestando fuga para a carcaça. O multímetro, teu multímetro, o meu multímetro vai pegar fugas altas. O que é uma fuga alta? É um 0 ohms, é um curto, é 100 ohms, é 200 ohms. O meu multímetro pega até 40 mega. Então, até 40 megas, se a fuga for até 40 megas, a fuga é uma altíssima resistência que, quando joga uma tensão nela, vai gerar uma corrente mínima que vai gerar uma fuga de corrente, né? A fuga de corrente. Mas, para isso, um sistema que é isolado, que esse aqui não encosta nesse, se o meio que está aqui gera uma resistência, vai passar uma corrente daqui para cá. É mais ou menos o que acontece aqui. Bobina, carcaça, cobre. Não tem contato. Mas se der uma fuga na bobina, vai começar a encostar. Se encostar no óleo, a fuga da bobina encosta no óleo, o óleo vira condutor elétrico. Não sei, eu tô levantando possibilidades. Tá? Levantando possíveis possibilidades. De maneira geral, a fuga dá-se. O que a gente vê no dia a dia? Máquina mal instalada, vácuo mal feito, o compressor tem que apresentar fuga mais rápido. Aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, eu pego muito defeito com um VRF com um compressor ruim, porque o VRF é uma linha muito grande. Dificilmente o cara faz um vácuo muito bem feito no VRF. É o que eu vejo aqui, né? Não é que é impossível fazer, mas dá muito trabalho, a galera não faz. E aí, compressores de máquina VRF vem queimando com fuga para carcaça. Acredito eu, por conta de má instalação, certo? Ou diminui muito o óleo do compressor, ou entra muito oxigênio, nitrogênio, vai oxidando o sistema. Então, essa má instalação gera danos muito graves, muito rápidos ao compressor. Então, como eu falei, esse meu multímetro ele pega até 40 megas. Se a fuga for alta, o que é uma fuga alta? A fuga alta é que dissipa muita corrente. Logo, a resistência é mais baixa. Resistência baixa até 40 megas. No meu multímetro. O teu multímetro pode ser diferente, tá? Mas sabe que o multímetro ele pega fugas de resistências mais baixas. E eu tô falando do sistema que é isolado 100%. É para ser isolado 100%. Como ele é para ser isolado 100%, se apresentar 40 mega, tá em fuga. Tá com problema. Tem que ser condenado o compressor, tá? Porém, o que é ideal para você medir fugas em compressor é outra ferramenta que pouquíssimos instaladores têm, mas todos deveriam ter para diagnosticar defeitos em compressores inverter. Vamos lá, até agora nós já checamos. A bobina está ok, está aberta, está em curto. Já sabemos esses 3 valores. Já verificamos fuga para a carcaça. Fuga para o cobre. Fuga da bobina do compressor para a carcaça. Para o cobre, para a tubulação. Para o aterramento. Com o multímetro. Mas agora eu vou te trazer uma ferramenta que só com ela tu vai conseguir identificar algumas fugas. Somente com ela tu vai identificar algumas fugas. Tá? E que ferramenta é essa? Então, isso aqui, ó, isso aqui é o correto. Tem que dar valores geralmente abaixo de 5 ohms e todos os valores iguais. Se derem diferentes os valores, se eu medir e der em curto, né? Medida é um curto, 0 ohms, ou medir deu aberto uma das bobinas, ou todas as bobinas, tá com problema. Ou tá aberto ou tá em curto, certo? Então tem que dar um valor de resistência baixo, geralmente abaixo de 5 ohms para compressores de 9, 12, 18 e 24. Geralmente a resistência é abaixo de 5 ohms. Mas lá onde deu 6 ohms aqui, mas todos deu 6 ohms iguais. Passa, vai, desconsidera. Agora, 2 deu 6 ohms, um deu aberto, defeito. 2 deu 3 ohms, um deu um curto, defeito, certo? Não medi valor nenhum, defeito.
todos estão em curto, defeito. Outro defeito que você vai conseguir ver com o multímetro é fuga para a carcaça, fugas altas, fugas de resistências altas, tá? No meu multímetro, até 40 mega. Até 40 mega ele vai conseguir me mostrar aqui. Se for uma fuga baixa, que é acima de 40 megas, vamos botar assim, com o meu multímetro eu não consigo ver. Eu vou te mostrar outra ferramenta que você vai precisar ver. Mas com o multímetro você vai fazer o seguinte: mantenha a escala de resistência, bota a ponteira na bobina, que a bobina é isolada da carcaça, e vou aqui no cobre, ó. Vou medir no cobre. Tanto faz um dos dois cobres, ó. Tem que dar o quê? Tem que dar aberto. Do jeito que tá aí, aberto, ó. Tá vendo, ó? Do jeito que tá aí, aberto. Medi, não deu nada. Aberto. É o correto. Só que o meu multímetro, o teu multímetro, só consegue medir até uma baixa resistência para efeitos de fuga. É alta resistência para outras medições. 40 mega é alto, depende do que você está falando. Para compressor, 40 mega é uma fuga. Se eu medir esse aqui desse 40 mega, defeito no compressor está em fuga. Já era. Mas, detalhe importante para medir fugas, tá? Esse tipo de teste que estou fazendo aqui agora. Desenergiza a máquina do disjuntor. Porque se tiver uma tensão residual, vai enganar a tua medição. Tem que estar 100% desligada e o compressor desconectado da placa. Desconecta o compressor da placa, mede só o compressor para a carcaça. Isola ele do sistema. Você não vai medir. Se eu medir aqui conectado na placa, eu vou estar medindo a resistência da placa também. Isso pode enganar. Meça só o compressor. Desconecta da placa o cabo. Pode medir até no cabo. Do cabo para a carcaça. Não precisa ser aqui no pino do compressor, não. Pode ser no cabo da carcaça, para a carcaça. Mas não pode ser junto com a placa conectada. Beleza? Eu tiraria até o aterramento. Desconectaria até o aterramento da placa. Mediria só o compressor. Eu quero saber do compressor. Então o meu multímetro ele vai medir até 40 megas. Se der uma fuga até de 40 megas, o meu multímetro pega. E se a fuga for maior? Pode ser uma fuga de 50, 100, 200 megas? Pode. Isso dá esse defeito? É. Para isso, vai precisar de uma nova ferramenta. Que a maioria dos instaladores não tem. Que ferramenta é essa? O megômetro. Tá? O megômetro. O megômetro mede resistências altas. A maioria dos instaladores não tem. Eu vou deixar aqui na descrição dessa aula o link do meu megômetro aqui, que eu uso, tá? Que eu vou te mostrar aqui agora, que eu utilizo e é muito esclarecedor, cara. Porque, de novo, sem ferramenta não vai conseguir diagnosticar. Ninguém diagnostica defeito no compressor, botar na mão dele não, esperando a iluminação divina. Você vai usar ferramentas para tirar clareza. Porque tu coordenando o compressor, tu facilita muito a tua vida. Quando tu coordenando o compressor, tu facilita muito a tua vida. Porque, às vezes, tu fica enlouquecendo, querendo resolver o problema do cliente e o defeito está no compressor. Né? Então, ó, esse aqui é o meu megômetro. Tá? Esse aqui é o meu megômetro. Eu vou medir ele aqui. Vou fazer o teste com ele. O que o megômetro faz? Ao invés diferente do multímetro, que ele só mede a tensão, ele injeta um valor. Ou mede só a resistência, ele injeta um valor. Ele injeta até 1000 volts. Quando ele injeta um valor, ele vai medir a resistência do equipamento que está medindo quando ele recebe uma tensão alta. No nosso caso, o nosso compressor trabalha com 250 volts, 230, 280, 310 no máximo. Então eu gosto de trabalhar com 500 a 1000 volts. Primeiro teste que eu faço, com 500. Boto 500 volts e vou medir. Vou botar aqui para trás para você ver aqui bem direitinho. Boto 500 volts e vou medir o isolamento do compressor a 500 volts. Logo, vai ser injetado 500 volts aqui no compressor e ele vai medir a resistência quando ele receber 500 volts. Se ele não apresentar fuga com 500 volts, ele funciona normalmente. Por quê? Ele trabalha com menos de 500 volts, certo? Então, é um bom teste. É o principal teste para se medir fuga de compressor. Aonde tu acha que eu, como instalador, preciso ter um megômetro? Eu acho que sim. Eu que não sou instalador tenho um megômetro. Imagina você que trabalha no campo, mexendo com compressor diariamente. Para diagnosticar defeito, tem que ter um megômetro, na minha opinião. Tá? O que eu vou fazer? Ó, ponteira preta vai na carcaça. Botei aqui na carcaça, no cobre. E a ponteira vermelha vai na bobina. Tá? Vai na bobina, aqui na bobina. Show. Bobina, carcaça, tem que estar isolados. O que eu faço? Eu vou injetar 500 volts. Agora, vou apertar o botão. Injetei 500 volts. Você viu que não tem fuga no meu multímetro, tá? Mas olha aqui, ó. Deu o quê? 99. Você tem que esperar um pouco, tá? Eu espero um pouco, você estabiliza. Deu 98 mega ohms. 97, 98, tá 100 mega ohms. Tá nessa faixa, né? Vou parar ele aqui, ó.
98 mega-ohms. Já vou dizer quais são as faixas que você deve analisar. Mas já te adianto que 98 mega-ohms é uma fuga. Tá? Não estou satisfeito, vou aumentar a tensão. Ver se com tensão maior ele apresenta a fuga direitinho. Tá? Vamos lá. Suspeitei de uma fuga, aumentei a tensão para 1000 volts. Agora está sendo injetado 1000 volts nesse compressor. Com 1000 volts apresentou 84 mega-ohms de fuga para a carcaça. Certo? Lembrando que essa é a maneira ideal de medir. Na máquina tem um fluido da máquina. Você pode medir com fluido? Pode. O ideal é medir sem fluido. Mas o fluido pode interferir na medição, tá? Mas, mesmo já medir máquinas, várias máquinas com fluido, mesmo com fluido, dá uma altíssima resistência. Ó, vamos parar em 80 mega. 80 mega. 80 mega, 40 mega meu multímetro pega. 80 mega meu multímetro não pega, mas o megômetro pegou. O megômetro pegou. Então esse é o compressor que está com fuga. Compressor com defeito. Aqui, ó, escrito ruim. Certo? É o compressor que está com fuga. Mas que o multímetro não pega. Então vai lá com o multímetro, confia no teu multímetro, que deve confiar mesmo, mas saiba agora que resistências altas demais, ele não pega. E 80 mega é uma fuga. Esse compressor está ruim. 80 mega é uma fuga. Esse compressor está ruim. Como é que é bom lá, Umar? Como é que é o parâmetro? Como é que é o parâmetro? Até 500 megas tá ruim. Vamos lá. Anote aí. Até 500 mega-ohms aqui, ó. Ele vai estar ruim. Certo? Os testes que eu já fiz com dezenas de compressores. De vários modelos. De 500 a 1 GB, 500 megas a 1 GB é suspeito. Depende da máquina. Por exemplo, já peguei VRF ruim, dando 900 mega-ohms. E o compressor estava ruim. Funcionava, mas estava ruim. Dando 900. VRF, tá? Compressor maior. Compressores menores, entre 500 e 900 mega, duvide, suspeite. Desculpa, entre 500 e 1 GB. Suspeite, duvide. Acima de 1 GB-ohms, aí esse compressor está ok. Acima de 1 GB-ohms, esse compressor vai estar ok. Acima de 1 GB-ohms, esse compressor vai estar ok. Certo? De novo, de 0 a 500 mega, o compressor está ruim. Está com fuga para a carcaça. De 500 a 1000 mega-ohms ou 1 GB-ohms, o compressor suspeite. Quanto mais perto de 500, maior a suspeita. Quanto mais perto de 1 GB ou de 1000 megas, menor a suspeita. Tá? Mas suspeite. Eu já peguei, de novo, vou reforçar. Já peguei VRF, LG, com um compressor ruim, dando 900 e tantos mega-ohms. 900 e tantos mega-ohms. Agora o compressor maior. Quanto maior o compressor, lembra, quanto maior o compressor de 9000, com 900 mega, provavelmente vai estar bom. Mas quanto maior o compressor, maior a resistência tem que dar. Isso a 1000 volts e 500 volts, tá? Essas medições a 1000 volts e 500 volts. Porque se você ver aqui, se eu botar 100 volts, ó, ele vai dar um valor diferente. Olha aí, ó. No 100 volts, ó. Aumentou, ó, tá vendo? Já não aumenta tanto que eu já injetei 1000 volts, ele já baixou já a resistência dele. Mas é um pouco maior. Se fosse tivesse feito o primeiro por 100 volts, ele já acusaria um valor maior. Então, a 500 a 1000 volts, tá? A medição sempre é em 500 e 1000 volts. Acima de 1 GB, aí esse compressor tá bom. Acima de 1 GB. E aí, aberto é o ideal. Deu aberto é o ideal. Certo? Então, aqui é uma prova clara de que tem que ter um megômetro para identificar algumas fugas em compressores. Sem megômetro não vai. Só com o teu multímetro não vai. Tá? De novo, esse megômetro, eu vou deixar o link dele aqui na descrição dessa aula, caso você queira comprar. Então, com o megômetro, você já sabe que algumas fugas você vai apresentar com o megômetro. Salvo esses patamares. São os testes que eu já fiz. Quando eu vou analisar o compressor, eu levo em consideração esses detalhes. Lembre-se, quanto maior o compressor, mais isolado ele tem que dar. Tá? Por exemplo, um compressor grande, espero que ele dê aberto. Compressor pequeno também tem que dar aberto. Mas às vezes quando dá 2 GB, 5 GB, 3 GB, tá bom. Certo? Tá bom. O ideal é dar aberto, 100% aberto. 100% aberto. Esse é o ideal. Beleza? Então já vimos. Bobinas, aberto, em curto, fuga com multímetro, fuga com megômetro. Qual o teste você pode fazer no compressor? O último teste é o teste de trava. Vou fazer um teste para identificar se ele está travado ou não, tá? Vou falar com vocês sobre a questão de teste de compressão,
tá? Para fazer teste de compressão, você vai ter que perder o fluido do sistema, muito provavelmente, né? Ou botar o manômetro para ver se está succionando e comprimindo. Dificilmente o compressor succiona e não comprime. Quando ele danifica a parte de compressão, ele danifica a parte de sucção também. Então a maneira de você ver é sempre com o manômetro. Tem dúvida grande que está succionando, quer ter certeza absoluta, tira a solda. Quer ter certeza absoluta, vai tirar aquela solda que tem aqui, ó. Aquece, solda, e aí vê se tá comprimindo aqui. Posso ver com o manômetro? Obviamente que pode. Se tiver sem fluido, tu vai fechar o manômetro, vai ver se vai subir a pressão, ver se vai estar comprimindo, succionando. Isso é a parte mecânica, tá? Que você vê com o manômetro, que você vê com o alicate de amperímetro, se está puxando a corrente alta. Quando tu fecha aqui, a corrente aumenta, ele está comprimindo, ele está aumentando a pressão, ele vai aumentar a pressão e vai aumentar a quantidade de trabalho dele. Então, outra variável que você vai ver é essa questão de compressão do compressor. André, não succiona nada, o manômetro não mexe, a corrente não se eleva tanto. Tanto faz eu fechar quanto faz eu abrir. Fechar a válvula não aumentou, abrir a válvula não mudou quase nada. Então, ele está trabalhando em vazio. Ele não está comprimindo nada. Ele está sem compressão. Beleza? O teste é um teste mais prático ali, com o manômetro e com alicate amperímetro para ver a corrente do compressor. Porque a corrente dele se eleva quando aumenta a compressão dele. Aumentou a compressão, se eu fechar aqui, ó, e ele estiver ligado, ele vai aumentar a corrente, aumentar, indiscriminadamente até explodir. A gente solta, né? Obviamente, antes de explodir. Mas se eu fechar lá, ele vai aumentar a corrente e aumentar a pressão, se ele estiver comprimindo. Aí você não passa ali. Pô, você comprimiu 200, 300 PSI, já foi. Já tá ok. Agora, nem succiona, não suga nada daqui, nem sopra nada por aqui, você consegue ver nas válvulas. Dá pra ver nas válvulas, tá? Mas se quiser ter certeza mesmo, vai ter que tirar aqui. Tirou aqui a solda, ver se tá comprimindo. Indício... Ah, não, dá muito trabalho tirar a solda. Então, você vai abrir a válvula, ou você vai ver a corrente. Com a corrente dá pra ter noção. Botei a corrente lá. Não se elevou a corrente. Opa. A corrente não se eleva. O compressor tá... A rotação máxima do compressor é a corrente bem baixinha. E aí o manômetro não tá acusando nada. Nem entrou em vácuo e nem aumentou a pressão. Então, estranho. Tirar o fluido. Aí tira o fluido. Aí vê se tá saindo ar pela descarga. Descarga não, né? Pela linha de expansão. Vê se tá succionando ar pela linha de sucção. Na tubulação mesmo, na válvula. Se tiver, ou o compressor tá puxando e tá empurrando. Pode ser outro defeito. Se não tiver, aí aumentou ainda mais a suspeita. Aí, meu irmão, vai ter que trocar o compressor. Antes de trocar, vai tirar aqui e vai checar com clareza se ele tá comprimindo. Beleza? Então, essa questão de compressão, eu não vou fazer aqui a parte prática nessa aula de hoje, que eu estou na bancada, fica mais complicado. Mas, por último e não menos importante, eu vou trazer o teste prático para ver se ele está travado ou não. O outro defeito que ele pode apresentar é se ele travar. Outro detalhe importante. Olha aqui, ó. Eu vou deitar ele aqui olha essa câmera aqui da minha bancada. Olha que ele está enferrujado, né? Ó. Analisa essas ferrugens. Aqui, às vezes, a manta fica aqui e enferruja. Tá? E aí a ferrugem ela pode ir corroendo e dar vazamento no compressor. Aí não tem jeito, aí mata o compressor, tem que ser trocado. Verifica também. Geralmente aqui a manta, quando molha, né, acumula água aqui, vai oxidando. Com o tempo vai enferrujando. Esse compressor aqui morreu, foi meu primeiro compressor de teste em bancada, em 2017. Ele veio morrer ano passado, em 2024. Por quê? Porque eu uso só em bancada, ele succionar e comprimir ar. E vai tirando o óleo, né? vai evaporando o óleo e vai danificando. Por isso que a maioria dos compressores que eu tenho aqui, e aí para os meus alunos, é normal dar fuga na bancada. Fugas altas. A maioria dos compressores que eu tenho aqui de teste de bancada tem fuga. Tá? Obviamente não são compressores que vai voltar para a máquina. Mas eles têm umas fugas de 500 MB, 600 MB. Você vê uma fugazinha ali, mas ele funciona na bancada normal. Até porque na bancada comprime ar, né? Eu não uso há muito tempo, então... Agora, esse daqui rodou muito e parou. Você vê que a fuga dele é de 100 MB, né? 100 MB, ele já não serve para teste em bancada. Já fica dando falha na placa do cliente. Último teste. Teste para ver se ele está travado ou não. Tá? Para isso, você vai precisar de uma fonte de bancada. E eu vou te apresentar essa fontezinha aqui, ó. Essa fontezinha ela custa R$300. Tá? É um dos melhores custo-benefício que eu já achei no mercado. E eu compro para mim, né? Eu tenho minhas bancadas aqui na empresa. Eu gosto de comprar coisas
baratas, mas que tenham qualidade. Então esse aqui é o melhor custo-benefício. Tem fontes mais caras do que ela? Tem. Melhores? Tem. Tem mais baratas? Tem também, mas são piores do que ela. Tá? E aí, eu vou deixar o link dela aqui também na descrição da aula. Caso você queira comprar uma fonte, isso aqui você pode andar, ó, no carro, né? Chega lá no cliente, vai ligar ela aqui. Liguei ela. Vou ligar ela aqui, ó. Energizei. Vou deixar em 15 volts. Vou regular a primeira corrente. Ó, uma fonte que você não deve comprar. Essa daqui, ó. Esse aqui, ó. Para esse tipo de teste ela não serve. Porque quando ela dá curta, ela dá uma falha. Vou usar ela só como bancada aqui para outra. Ó, para fazer o teste é o seguinte. Eu vou fechar aqui o contato. Certo? Fechei. Eu vou regular aqui a corrente, ó. Vou regular aqui a corrente para 1 ampere. Deixa eu liberar um pouco de tensão aqui, pronto. 3.6. Quero 2 amperes, na verdade, 2 amperes. Pronto, 2 amperes. Eu fecho o curto e regulo a corrente. Quando eu tirar o curto, a corrente vai zerar e a tensão ficou em 3.7. Aí eu vou regular a primeira tensão agora. Eu quero 15 volts, né? Quero 15 volts. Pronto, 15 volts. Vou deixar minha fonte aqui, tá? Vou deixar meu compressor aqui de lado. E vou ficar aqui no meio. O que eu vou fazer? Eu vou virar ele aqui. Eu vou ficar olhando nas bobinas. Eu vou dar pulsos na bobina. Pulsos. Encostar uma bobina na outra. E eu vou sentir, ó. Perceber a corrente, ó. Vai para 2 amperes, né? 2 amperes não queima o compressor. Esse compressor trabalha com 4, 5 amperes. Então essa corrente de 2 amperes, ela não queima a bobina. Pode ficar tranquilo, tá? Mas aqui, ó, eu quero fazer o quê? Eu quero dar pulso. Eu quero dar pulso no compressor. Eu tô sentindo aqui na minha mão, ó. Ele vibrando. Ele se mexendo. Certo? Ele faz até um barulhinho de girar. E eu sinto ele vibrar. Certo? Fez com a câmera de cima aqui, ó. Ó, aqui. Sabe que ele vai vibrar, ó. Encosta uma ponteira na outra. Ó, ali vibra, ó. Ó. Certo aqui, ó. Ó, eu não tô batendo ele não, ele tá vibrando sozinho. A corrente, né? Fazendo ele vibrar. Então, se acontecer isso com o seu compressor, ele não está travado. Você vai sentir ele vibrar, ó. Ele tá mexendo o rotor. Pode ficar alternando aqui, ó, assim. Se ficar sempre no mesmo, ele vai ficar travado. Ó, que é a diferença, ó. Encosta aqui, ó. Tá na posição, não dá nada. Certo? Agora se eu inverter. Vibrou, vibrou, vibrou. Não pra ver a sutileza, né? Um detalhe sim. Show? Se eu fizer isso e ele não vibrar, a corrente vai... Ó, minha fonte, ó. Para 2 amperes, zero a tensão. É para 2 amperes, que eu limitei 2 amperes, né? E zero a tensão. Baixa tensão, né? Então, se ele não vibrar, é porque ele está travado. É assim que se identifica trava do compressor, certo? Então, o compressor travado se identifica com a fonte. Onde eu posso ter essa ferramenta no meu carro? Pode. Super válida. Fez teste? Ótimo. Vai sair lá com certeza. E o compressor tá bom ou não. E qual o defeito do compressor, certo? Você vai sair ciente se é bobina aberta, bobina em curto, bobina alterada, fuga para carcaça, qual o tipo de fuga, se é fuga baixa, fuga alta, se está travado, se está com compressão, sem compressão. E aí você tem certeza absoluta se o compressor tá bom ou não. Todos os defeitos do compressor você vai conseguir agora
diagnosticar, desde que tenha as ferramentas corretas, tá? E é maravilhoso você ir para o cliente, chega lá, diagnosticar o defeito. Beleza? Show? Ficou claro? Ficou claro, turma? Então, na aula de hoje, nós verificamos todos os possíveis testes que você pode fazer com um compressor para diagnosticar se ele está bom ou ruim. E eu mostrei o teste e disse, ó, bom é assim, ruim é assado, tá? Então, espero ter ficado claro para você. Se você gostou dessa aula, deixa aqui o like. Um detalhe importante, detalhe importantíssimo. O compressor é um tipo de periférico da placa. Periférico é tudo que vai conectar à placa. O compressor é um deles. Mas existe motor BLAC, motor BLDC, válvula transdutora de pressão, válvula reversora, transdutor de pressão, pressostato, termostato, sensor de temperatura e mais uma pancada de periféricos. E que, na minha opinião, você como instalador deveria saber testar esses periféricos. Você como instalador deveria saber, não só do compressor, mas de todos os periféricos. Chegou na máquina, você saber testar todos os periféricos. É para isso que eu criei o curso Detetive Inverter, que se você está vendo essa aula aqui ao vivo, ele está com 50% de desconto. Está saindo de 300 e tanto por R$ 197, tá? 5 anos de acesso, um curso rápido, com menos de 10 horas de aula, fácil e rápido e barato. R$ 197 para você acessar esse conhecimento de saber testar todos os periféricos. Gostou dessa aula de compressor? Pois é, é uma aula dessa para todos os outros periféricos da placa. Beleza? O link está aqui na descrição desse vídeo também. Se inscreva, torne-se aluno desse treinamento, um treinamento que é rápido, fácil e barato para você chegar no cliente e diagnosticar o defeito na primeira visita. Beleza? Então, importante esse aviso, você chegou até o final, entendeu a importância dessa aula, se inscreva, se fizer sentido para você. Se você for instalador, não é, eu sou climatrônico. Não é para você não esse curso. Eu sou instalador e não quero aprender a reparar a placa, mas quero saber diagnosticar a máquina, esse curso é para você, para todos os instaladores. Para todos os instaladores, refrigeraristas, técnico de climatização, que quer chegar na máquina e saber como diagnosticar o defeito com segurança. Porque aqui, com esses testes que eu te mostrei aqui hoje, eu digo com clareza se o compressor está bom ou está ruim. Com certeza. Para não acontecer tu trocar um compressor e a máquina continuar com defeito ainda. Beleza? Certo? Então, todos os links que eu falei estão aqui na descrição dessa aula. E é isso. Valeu demais, tamo junto. Nos vemos na próxima aula. Detalhe, manda esse vídeo para alguém, manda essa aula para alguém. Se você ficou até o final, manda para alguém, manda para um cara da tua cidade que trabalha com isso, que tem que saber como é que testa o compressor, que não sabe como é que testa o compressor. Você não vê uma aula como essa em lugar nenhum, certo? Porque a gente vive da manutenção e a gente sabe como é que testa na prática, no dia a dia. Com esses testes você diagnostica defeito em compressor 100%, com 100% de certeza. Nos vemos na próxima aula. Fique com Deus, um abraço. Valeu!